e Ele me dá, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que nos traz a perfeição. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a graça, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Obrigado, Senhor, por este momento tão sublime em nossa vida. Momento que aquietamos os nossos corações e com os ouvidos que o Senhor mesmo nos deu de ovelhas para ouvir a Tua voz, ouvimos a doutrina e a palavra que sai deste altar. Pai Santo, que esta palavra caia em boa terra, que ela produza vida nos Teus filhos, que ela produza segurança e que elas entendam, Senhor, a beleza que há no Evangelho da graça de Deus. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, que a minha sabedoria, os meus gestos, tudo que eu faça, seja para dar vida a esta mensagem. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém. Graças a Deus, muito obrigado, meu maestro. Meus amados irmãos, Igreja gloriosa de Cristo, santos e irrepreensível, diga amém por isso. Diga assim: eu sou, por Deus, santo e irrepreensível. Isso, muito bem. A você, meu irmão eleito, predestinado, internauta, que essa palavra também chegue ao teu coração da forma que foi dita aqui. Você é santo e irrepreensível diante de Deus. O nosso amado Pedro não estava aqui domingo, né? Estamos dando continuidade com este tema, como resposta a um livreto que chegou nas nossas mãos com o tema A Desgraça da Graça. Bota o tema, por favor, de novo aí, meu querido. Eu recebi, né? Chegou aqui pelo meu irmão Iveson, esse livreto que tem assim, A Desgraça da Graça. E eu estou dando continuidade como resposta a essa infelicidade de alguém dizer que a graça de Deus, do jeito que nós ensinamos, é uma desgraça. Bom, domingo começamos a falar e mostrar o que é a graça. Eu mostrei o que é a graça, de início, porque as pessoas confundem a graça de Deus, meu pastor Robson, a graça de Deus com o evangelho da graça de Deus. É duas coisas distintas, elas estão ligadas, mas são duas coisas diferentes. A graça de Deus e o evangelho da graça de Deus. Pastor, qual é a diferença da graça de Deus para o evangelho? A graça é a salvação que o Senhor nos deu. Graça, salvação, é favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele, por o seu amor, nos salvou. Isso é graça. O evangelho da graça de Deus é as doutrinas que se conhece como se deu essa salvação. O evangelho da graça é um conjunto de doutrina que fala
de como se deu essa salvação, de que forma se deu essa salvação. E nós aprendemos que essa salvação veio de Deus, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que eu usei o texto de entre, por favor. Pela graça sois salvos. Pela graça, que graça? Graça salvadora. Não o evangelho da graça que salva. O evangelho se conhece. Pela graça sois salvos, mediante a fé que veio através do evangelho, conhecimento. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós damos início por aí, porque para falar da graça, você tem que conhecer o que é graça. E tem pessoas que não sabem e se metem. Eu estava falando com o Ronildo lá em cima, a gente falando sobre site, eu não conheço nada de site, né? E eu disse, meu irmão, olha, eu dirijo um carro, mas se alguém me der um Fórmula 1, me dá aquele carro da Ferrari lá do Massa, e me colocar lá dentro daquele carro, lá no cockpit, me colocar lá para correr, eu não ando 100 metros, eu não sei. Pode ter um carrão, mas você não chega a lugar nenhum. Então, eu disse, para você falar da graça, você tem que conhecer. Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Em João, obrigado, meu sobrinho. Em João, tá bom aí, tá bom. Em João capítulo 1, versículo 17, vamos ler, igreja? Vamos ler, todo mundo junto? Vamos lá? Vamos lá? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu queria fazer aqui não sei se vocês, rapaz, aqui a imagem está excelente para mim aqui no coisa, melhorou a imagem aí para vocês aí, não sei, né? Trocamos aí algumas peças, irmãos, por isso ajude, sendo generoso, a gente está gastando dinheiro demais, o diácono Beto bota do bolso dele aí, às vezes eu pago, às vezes não pago, estamos gastando muito com essa tecnologia que Deus está nos dando condição. Tá. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que João é claro quando ele diz a graça e o quê? E a verdade, são duas coisas. Que coisa linda, irmãos. Está rindo por quê, meu senhor? Não é verdade, né? Que a gente não entende, são duas coisas, irmãos. As pessoas, a gente às vezes lê direto, olha, a lei veio de Moisés, graça e verdade, como se fosse, falar nisso é o tema da nossa rádio, ó. Nosso programa de rádio, que coisa. Bom, irmãos, está bem claro aqui, ó, a graça, uma coisa, e a verdade, outra coisa, veio através de Jesus Cristo. João é bem claro, para nós da graça de Deus, que conhece o Evangelho da Graça, isso é fácil. É um leitinho, coisa fácil de entender, mas para algumas pessoas, irmãos, isso é grego. Isso é árabe, isso é alemão, isso é hindu. Irmãos, sabe, parece uma coisa estranha. Para nós está bem clarozinho. O Senhor trouxe duas coisas, a graça. Romanos capítulo 5, versículo 18, olha aí. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens, o pecado, para a condenação, assim também, do mesmo jeito, por um só ato de justiça, veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação da vida, que dá vida. Assim como veio o pecado, assim veio a graça. Assim como veio condenação, assim veio salvação. Jesus trouxe essa graça. Assim como Adão trouxe o pecado. Adão errou, todos se tornaram pecador. Jesus acertou, todos foram justificados. Isso é graça. Pastor, e verdade? A verdade, João capítulo 8, versículo 32. Disse o Senhor Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus trouxe graça e verdade. A graça a gente já sabe o que é: salvação. E a verdade? Temos que conhecer. O problema é que nem todos conhecem a verdade. Nem todos conhecem. Pensa que conhece, mas não conhece. Em João no capítulo 18, versículo 37 e 38, Jesus conversava com Pilatos, e Pilatos chegou diante dele: tu é rei, está? E começou a interrogar Jesus. Olha o que Jesus respondeu.
Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu é que dizes isto, que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Irmãos, nem todo mundo conhece a verdade, irmãos. É muita gente dentro da igreja, irmãos, para cima e para baixo. É Bíblia, é jejum, é pedra, é sal, é lençol, é fronha, é gravata. Irmão, é tanta coisa dentro da igreja. Mas verdade. Jesus diz assim, olha, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Versículo, ele perguntou a Pilatos: e o que é a verdade? Pilatos ficou assim: o que é a verdade? Paz nos senhores, Jesus não respondeu a Pilatos. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos saiu sem saber o que é a verdade, porque a verdade é para os escolhidos. Você pode dizer glória a Deus? Quem é escolhido, diga amém. A verdade é para você. Nem é para todo mundo não, irmão. Viu, Ronildo? A verdade não é para todo mundo não. Olha o que diz João, o capítulo 17, versículo 17. Jesus orando pelos seus, que eram seus, ele disse: Pai, santificai-os na verdade. E o que é a verdade? Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele disse para nós, vamos ler todo mundo? A tua... E o que é a verdade, igreja? A palavra. Jesus trouxe a graça e a verdade. E a tua palavra é a verdade. Ele é o autor e consumador. Amados, nem todos conhecem a palavra viva e eficaz. O pessoal conhece a literatura, conhece muito de literatura, lê Bíblia, tem ciência, tem faculdades no mundo aí, que o país se considera protestante, que existe cadeira de faculdade para conhecer sobre tudo da literatura da Bíblia. Mas a palavra, poucos. Não é para todo mundo. Mateus, no capítulo 11, versículo 27 ao 30, olha o que disse Jesus, irmãos. Eu estou só usando a Bíblia, hoje eu vou falar pouco, a Bíblia vai falar sozinha, tá? Olha o que Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão quem? O Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É para quem Ele quer, irmãos. A graça veio sobre todos os filhos. Todos os filhos que nasceram em pecado, a graça de Jesus o alcançou e lhe deu vida. Está salvo. Agora, a verdade é para quem Jesus quer revelar. Isso aqui é tremendo. O versículo 28, irmãos, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é leve. Olha, o jugo e o fardo de Jesus é leve. Eu falava com o Ronildo, né, algumas coisas ali. Irmãos, e o que a gente vê é o contrário. As pessoas chegam na igreja, às vezes com um peso na vida, e querem encontrar descanso. Ele: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer encontrar alívio. Aí chega nas igrejas, recebe aquele primeiro alívio. O cara vem pegando fogo. Aí quando chega na igreja, alguém joga um balde d'água, esfria. Depois de uns meses, o cara está ardendo de novo. E não há o descanso, porque as pessoas que não conhecem as verdades começam a colocar
peso na vida dos filhos de Deus. Jesus diz assim, olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Dá para se levar, irmãos, é maneiro. Viver com Jesus é uma delícia. Mas o que se ensina por aí, não, meu irmão, olha, para ser crente, o preço é muito alto. Você tem que pagar um preço, você tem que sacrificar, você tem que se negar, cada um pegue a sua cruz. Opa, cada um pegue a sua cruz, é o que a palavra diz. Mas as pessoas pensam que é para pegar a cruz de Jesus. A cruz pesada era de Jesus, a tua é leve e suave. Veja a diferença. O meu é leve para você, porque para isso eu vim. Para carregar a cruz que era pesada para você. Você não podia carregar, você não podia cumprir, você não poderia viver com a vida que a lei traz para você. A verdade é que o meu fardo é leve, que você tenha, sabe, fique tranquilo, viva bem. Paulo, irmãos, foi o escolhido para trazer conhecimento desta verdade. Pouca gente sabe. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16, olha o que Paulo diz. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Lembra que eu li agora? Olha, Jesus disse assim, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e o Filho revela a quem Ele quer, a quem Ele escolhe. E Paulo diz assim, irmãos, o Senhor me separou desde o ventre da minha mãe para revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e isso eu fiz sem consultar sangue e carne. Fiz sem dentença, meu irmão. Eu fui escolhido para que o Filho de Jesus, de Deus, fosse revelado em mim. Isso aqui é... E ele disse, olha o que Paulo disse mais, em Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos todo mundo ler junto, vamos lá? Porém, em nada, vamos ler? Considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho, graça de Deus. Para testemunhar dessa verdade. Eu fui escolhido para dar testemunho dessa verdade, que é o Evangelho. O que é a verdade? Disse Pilatos. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Que palavra? Palavra revelada ao apóstolo Paulo. Eu fui escolhido, o Senhor revelou em mim, e a mim foi dado a conhecer, e eu dou testemunho. A minha vida para mim não vale nada, eu só quero cumprir o que eu fui chamado para fazer. Dar testemunho da verdade, como Jesus deu. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, veja como as coisas se encaixam. Olha, Paulo diz assim, olha você, em quem também vós, depois que ouviste o que, irmãos? O que? A palavra da verdade, que é o que? O Evangelho. Olha só, irmãos. Que coisa, que riqueza. É só para quem Deus chama para, sabe, esclarecer isso para nós. A mim foi dado. E eu dou testemunho desse Evangelho da graça. Jesus disse, João disse, Jesus trouxe graça e a verdade. Aí Paulo diz, olha irmãos, depois que ouviste a palavra da verdade, que Jesus veio trazer, que deu testemunho, que para isso nasceu, que Pilatos não sabia, depois que ouviste esse evangelho, o evangelho, ou a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E o que é evangelho? A palavra evangelho no grego significa boas notícias, boas novas. A notícia da vossa salvação como se deu. Tendo nele, nesse evangelho crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Isso é para quem Deus escolhe, é para pouco. E eu digo mais, olha Igreja Santa para mim, olhe para mim que eu vou até fazer uma zoada. Irmãos, isso é um mistério tão grande. É mistério, irmãos, é um segredo. Observe que são poucos que conhecem. Irmãos em graça, meu amado Ronildo, são poucos que conhecem essa verdade na profundidade.
O próprio Jesus, ele disse isso. Olha, Marcos escrevendo no seu capítulo 4, Marcos capítulo 4, ele escreve e dá detalhes sobre esse mistério. Diz assim Marcos: assim Jesus fazia, lhe ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu o quê? Doutrinamento. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas. Irmãos, parábolas significa comparações, significa enigmas. O Senhor fazia algumas parábolas que o povo ficava, o que é que ele quis dizer? E ele diz, e acrescentou, versículo 9. Vamos ler todo mundo, versículo 9, vamos lá, e acrescentou. Vamos lá? Quem? Oxi! Irmãos, no meio da multidão, Jesus diz assim, olha, vou pegar a palavra, tá? Vou jogar, hein? Atenção, vou jogar. Quem tiver ouvido para receber, que receba. Irmãos, pegou? Muito bem. Gostei, Pedro. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Te vira. Ele falava por parábolas. Quem tem ouvido, porque nem todo mundo tem ouvido para ouvir essa verdade, porque não compreende. É para os escolhidos, é para você, Igreja Santa. Isso é tremendo, irmãos. Olha, quando eu falo sobre isso, quando eu estou aprendendo em casa, eu fico, isso aqui é uma coisa velha para nós, né? Mas isso dá meu Deus, como é simples. Nem todo mundo é escolhido para entender essas verdades, não, irmãos, é para poucos. O versículo 10 diz assim, quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Volta. A respeito do que, igreja? A respeito do que? Das, é no plural. Porque você vê o capítulo, ele fala depois do semeador, mas aí os que estavam com ele perguntaram porque ele ensinava através de parábola. O seu doutrinamento sempre foi fazendo comparações. E ele disse, olha, quem tem ouvido, ouça. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não estou nem aí. Perguntaram a ele, quando os discípulos ficaram perto dele, Jesus, vem cá, explica para nós que a gente não está entendendo direito. Por que eles não entendiam, pastor? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. Depois que veio o Espírito Santo, eles entenderam. Aí por isso que eles perguntaram, eles, Senhor, como é? Versículo 11, Jesus respondeu, a você, igreja evangélica Cristo Vive Fortaleza, é dado a conhecer o quê? Os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. É a poucos. Os mistérios, olha irmãos, os mistérios do reino, é a poucos que são revelados. A pouquíssimos. A vocês é dado, mas aos de fora não é dado a conhecer esse mistério. E outro dia eu vinha com a Angélica no rádio, ouvindo uma bobagem. Não é? Porque eu estou trazendo essa mensagem porque a gente vê essas bobagens, nós somos obrigados até responder. Isso aqui para nós não é nada. E eu vinha no rádio escutando com a Angélica uma bobagem, um pregador aí de nome, irmãos. O cara é de nome aqui no estado do Ceará. E ele dizia assim, irmãos, ele falando de salvação, ele disse assim, irmãos, olhe, quando a gente chegar no céu, nós vamos ter uma surpresa tão grande lá no céu. 2 surpresas, irmão, foi? 2 surpresas. Eu disse, opa, vai falar de coisa profunda, né? Vamos ter 2 surpresas no céu. Primeira, irmãos, você vai encontrar no céu pessoas que você jamais acharia que as pessoas se salvariam. Pessoas do mundo, pessoas que bebiam, que fumavam, que faziam, vai estar lá no céu. Essa é uma surpresa para nós. Sabe por quê? Porque no último minuto, ele é aquela pessoa que no último respiração, da sua respiração, antes de bater a cabeça no meio fio, ele arrependeu, Senhor me salva, Senhor eu aceitei Jesus, aí ele foi salvo. Aí quando você chegar lá no céu, ele vai estar lá e você vai ficar assustado. Ele bebia, ele fumava, vai estar aqui. Vai ser essa surpresa. Aí olha aí, Angélica. E a outra surpresa é que você não vai encontrar irmãos
que tinha 40, 50, 60 anos de igreja e não vai estar no céu. O que é isso, irmão? Disse ali. Olha só a loucura. Sabe por quê? Porque a fé dele não foi a fé salvadora, olha. Como se é a fé que salva. Agora imagine um irmão passar 30, 40 anos dentro da igreja, 30, 50 anos dentro da igreja, usando Bíblia, fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e ele não entrar no céu porque acha que a fé não foi... Olha, imagine a loucura dessa pessoa achar que o cara que fez tudo, no último suspiro, então essa fé dele de 60 anos não serviu de nada. Eu disse assim, o povo é tão cego que eu tivesse na igreja, eu subia assim, pastor, então eu vou me embora, tem um pagodezinho ali, só o filé, eu já sei. Na hora que eu for morrer, eu digo, opa, que? É fácil assim, pastor? Olha a loucura que está na mente das pessoas, por não conhecer a verdade. Eles misturam as coisas, não sabem o que é predestinação, não sabem o que é graça, e não sabem o que é o evangelho da graça, diz uma besteira dessa. No capítulo 6 de João, Jesus ele ainda continua falando, ele diz assim, olha, ninguém pode vir a mim, que coisa linda, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que leva Jesus? O Pai. O versículo 45, ele diz assim, está escrito nos profetas. O que é que está escrito nos profetas, irmãos? Vamos ler? E serão todos ensinados por Deus. Olha, irmãos, será ensinado. Evangelho da graça é ensinado. A graça é imputada. A salvação é imputada. Agora, o evangelho da graça é ensinada. E nem todos têm o conhecimento desse evangelho, porque a nem todos chegou a essas verdades. Aí ele diz, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem feito o quê? Tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amado, ouvido, lembra? Ele disse assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todos aqueles que têm ouvido e aprendido, esse vem a mim para onde? Para ser salvo? Não, irmãos, para reinar em vida, para aprender a viver sobre a terra, a delegar para a sua vida o caminho que ele deve andar. No capítulo 8, versículo 43, disse o Senhor Jesus para as pessoas que não foram escolhidas, para entender a verdade. Disse assim, ó, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Não entende o que eu falo. O Jesus mesmo responde. O que é que Jesus diz? Vamos lá? São incapazes. Olha, Jesus estava no meio da multidão e ele disse assim, sabe por que vocês não compreendem o que eu falo? Aí os caras responderam, não, por quê? Quando o pessoal respondeu, quer dizer que ouviu Jesus, não ouviu Jesus falar? Jesus fez uma pergunta, sabe por que vocês não entendem o que eu falo? Aí alguém disse, sim, por quê? Significa que ele ouviu. Significa que ele escutou. Escutar é uma coisa, ouvir é outra, entender. Ele diz assim, ó, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês ouvem eu falar, mas a verdade que está oculta, que está no meio da parábola, vocês não entendem. É para poucos. E por eles não entender e não saber o que é o evangelho da graça, escreve uma bobagem como essa. Dê enter, por favor. Olha aí a bobagem. Olha essa bobagem aí. É isso que eu estou combatendo. É isso que está nesse livro aqui. Olha, irmãos, eu só estou com uma parte, são 15 páginas. Eu só estou com um pedacinho. Olha a bobagem que ele diz aí. Aqueles que são de Deus, jamais evitam o sacrifício. Olha, porque sabe que ele, o sacrifício, foi, é e sempre será o preço daquilo que se quer conquistar.
Eu botei assinado, quem não conhece a graça. Olha, tu quer conquistar alguma coisa? Você quer chegar em algum lugar? Você quer vencer na vida? Tem que fazer sacrifício, tem que pagar preço. Sabe? Faz uma lambança, Irã. Faz uma lambança e diz isso. Quer alguma coisa de Deus? Você quer? Tem que fazer sacrifício, porque através do sacrifício você conquista as coisas. Se você não fizer sacrifício, você não conquista. Olha a loucura de um homem que diz um negócio desse. Não conhece o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça diz o seguinte, olha o que Paulo nos diz com respeito à beleza que há na graça de Deus. Olha o que Paulo nos diz. Paulo diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 6 em diante, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como tu recebeste? Por fé. Como tu recebeste Jesus, assim andai nele. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé. Tal como foste instruído, crescendo em quê, irmãos? Em ações de graça, não em sacrifício. Você recebe Jesus, você confessa Jesus, você tem que crescer em ações de graça. Mas o que as igrejas ensinam? Não, você tem que sacrificar. Olha, chegou com o fardo cansado, Jesus disse, o meu fardo é leve. A turma bota um peso. Em vez da coisa ser maneira, ser bom de viver, Pedro, torna-se pior. Não pode, Pedro, Pedro, você está batendo na bateria, essa bateria é swingada. Swingada não pode. Mas é ritmo. Quando você chega na igreja, pastor, eu posso chegar de bermuda para o ensaio? Não, irmão, aceite Jesus, pode vir de bermuda. Aí vem um dia, vem dois, quando é um certo dia o pastor chega e encontra o Pedro na bateria, no ensaio, está na igreja de bermuda, ué, não pode não. Não, já começa a botar peso. Com ações de graça, versículo 8, ele diz, cuidado, presta atenção, olho vivo, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, irmão, atenção, chega devagarzinho, quando você menos vê, era só uma coisinha, olha, esses que escreveram isso aqui, o Irã disse que eu posso ser processado, né? Bom, não tenho nada a perder mesmo. Diz assim, começou há 50 anos atrás, sabe, bem maneirinho, era só expulsando demônio. Era só expulsando demônio. Hoje desceu tudo. Você tem que sacrificar, tem que vender a sua casa, cadê a sua fé? Largue seu marido, esse marido não presta, venda a sua televisão, cadê? Vamos construir o templo de Salomão. Deu seu tudo, olha, começou de leve. Irmãos, a loucura, olha, o povo rasga. Então, um livro aí vendendo, campeão de venda do Brasil, um livro vendendo ao rodo. Olha, farão de vocês negócios, Pedro diz, farão de vocês negócios, vocês serão a cifra, vocês serão real, dinheiro, dólar. Cada um tem que comprar o livro, porque nós temos que construir. Irmãos, vã sutileza, devagarzinho, daqui a pouco está tirando o seu tudo, e quando você não dá, a Penha me disse aqui, que ela fazia parte de uma igreja, e ela fazia a obra de Deus no ministério das crianças, e um belo dia ela se apertou, e ela passou 2 meses sem dizimar, mas ela levava a oferta dela. Aí na reunião do ministério, não é? Só os ministérios, líder de criança, líder de louvor, não sei o que, diácono, aí o pastor pega a relação, irmãos, eu estou com a relação aqui dos dizimistas, e aqueles que não são dizimistas não podem fazer a obra de Deus. Fulano de tal, 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 e o nome dela não está. Ela disse que se abaixou assim no meio dos irmãos, ficou tudo escondidinha lá. Quando terminou a reunião, ela foi-se embora e não teve coragem mais de tomar conta das crianças. Irmão, é faca na garganta. Tem que dar. Se não dá, você não pode ser membro da igreja.
Se não dá, você não pode ser líder, você não pode cantar no louvor. Se você não dá, você não pode ser diácono. Irmãos, olha, você sabe as coisas. Começa com sacrifíciozinho, daqui a pouco você está pesado. Você, em vez de ter felicidade, você tem tristeza. No capítulo 2 de Colossenses ainda, versículo 13, Paulo diz assim: e a vós outros, olha o que Paulo diz, irmãos, o que é que a graça nos fez. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando quantos? Todos os delitos. Olha, nós estávamos mortos, e na cruz do Calvário, Jesus nos perdoou todos os delitos, todos, os passados, os presentes e os futuros. Isso é graça. Versículo 14. Tendo cancelado, irmãos, ele cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Rapaz, tudo que tinha lá contra nós, tudo que nos acusava, tudo que era contrário para nós, diz a palavra e nós cremos a graça, a palavra, a verdade. A verdade é essa. Diz que o Senhor juntou tudo, botou num saco. Tem aí alguma dívida? Ah, tem um negócio ali que ele, no ano passado, ele pegou, foi dançar o forró. Ah, tira para cá, bota aqui dentro desse saco. Tem mais alguma coisa errada? Não, tem um tiquinho ali de pensamento. Pega um jato, soprou, limpou tudo, botou dentro do saco, e a palavra diz que chegou na cruz, ó, pá, 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 cravou lá. Toda a nossa dívida, irmãos, tudo que éramos contrário, ele nos deu. Pastor, ele nos deu? Deu. E como foi que ele deu, pastor? Romanos, capítulo 8, versículo 31, eu já estou encerrando. Romanos 8, 31, diz assim, vamos lá? Que diremos, pois à vista, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Mas isso aí não é nada. Agora o versículo 32 é que é tudo. Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou na cruz, porventura não nos dará com o seu filho, graciosamente com ele, todas as coisas? Dá ou não dá? E se ele deu o filho, irmãos, será que essas coisas ele não dará tudo? Sim ou não, irmãos? Se ele deu o seu filho, ele dá tudo. Aí alguém está dizendo, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que sacrificar. Menino! Jesus era a coisa mais preciosa. Quem foi que jejuou para Jesus vir? Quem foi que pagou sacrifício para Jesus vir? Quem? Ele nos deu Jesus grátis, 0,800, eu botei ali. Irmão, foi de graça que Jesus veio para morrer por você, de graça. Se ele deu Jesus, que é a coisa mais preciosa que o Filho de Deus pode ter, e você não fez nada por Jesus, para você receber qualquer outra coisa, agora tem que fazer alguma coisa? Isso é uma loucura. Não conhece a graça, irmãos? Se ele nos deu com o seu Filho, será que com o seu Filho não nos dará também quantas coisas? Todas. Pastor, Jesus só deu a salvação. Mentira. Com Jesus, deu tudo. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Irmãos, a graça diz que você tem que ser agradecido. Viver uma vida comum. Ser agradecido, vir ao culto, ouvir essas verdades, se fortalecer, amar uns aos outros, louvar o Senhor, se unir. É só isso, irmãos. Pastor não precisa subir um monte de jeito nenhum. Pastor não precisa jejuar 7 dias, não. Pastor não tem que dar o seu tudo, não. Pastor, eu não tenho que orar de madrugada, não, irmão. Você ora quando você sentir desejo, fica à vontade. Não é sacrifício, irmãos. Você não conquista nada com as tuas forças. Não. É 0,800, é grátis.
Se Ele deu Jesus, Ele dará todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Amados, é de graça. Meu irmão, me ajuda aqui, meu maestro. É de grátis mesmo, irmão. Acredite. Ninguém jejuou para trazer Jesus, irmãos. Paulo era um homem que tinha conhecimento profundo dessas coisas. E ele lutou bastante para que essas verdades chegassem a nós. Paulo disse, olha, depois da minha partida, essa verdade que Jesus veio trazer, a graça e a verdade, depois que eu partir, lobos vorazes vão entrar no meio de vocês e vão destruir o rebanho. Vai destruir tudo isso. Isso aí vai ser poucos que vão saber. Depois que eu sair do meio de vocês, irmãos, olha, os lobos, uau, vão fazer de vocês negócio. Cada um quer ser melhor. Eu sou mais poderoso, eu tenho mais igreja, eu tenho um rádio, eu tenho... Irmãos, Paulo disse, é de graça. Como recebeste Jesus, assim andai nele. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não vou botar mais peso não, pelo contrário. Vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Ah, pastor, descanso? Sim. Pastor, só se for na sua igreja, porque na minha igreja não tem descanso, pastor. É chicote no altar direto, né? Pastor, eu corro, eu tenho medo. Quando é culto de doutrina, eu não gosto nem de ir para a igreja. Quando é doutrina, é só para apontar os erros. Culto de ceia, pastor, eu não vou. Porque fica todo mundo esperando quem vai pegar a ceia. Olha que coisa. Culto de ceia, irmãos, é a hora da vigia. Os irmãos vigiar. Um fica perto do outro assim. Tu lembra dessa irmã aí? Essa irmã aí, ó, semana passada botou o chifre no marido. Quero só ver se ela vai comer a ceia. Aí fica só, ó. Desculpe, mas... Irmãos, não é verdade, meu querido? Fica todo mundo de olho no outro, irmãos. Na ceia, sabe? Quando falta 15 dias para as ceias, nas igrejas que não conhecem a graça, que tem que pagar o preço, 15 dias todo mundo vai lá e ora, e jejuma e conserta a vida. Senhor, me perdoa. Foi o diabo, Senhor, foi eu não, foi o diabo, aquele diabo, aquela loura, diabo louro. Aquele diabo louro, pastor, lindo, olha, o diabo lindo. Aí eu caí, mas agora eu já perdoou. O Senhor me perdoa, vou fazer um jejum, tá certo, Senhor? 3 dias de jejum sem beber água, certo? Beleza. Aí ficou santo. Aí vai para a igreja para ceia. Ele ficou santo, vai para a igreja para ceia. E vai lá só bisurar. Eu já pedi perdão a tu, Senhor, mas aquela ali eu tenho certeza que não pediu. É, irmãos. Terrível, irmãos. Terrível. Não conhece a graça. É por sacrifício, sabe? É pé na garganta, irmão. É peso. Aí Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 33, ele diz assim: ó profundeza da riqueza, irmãos, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha como nós somos ricos. Como nós somos ricos porque nós conhecemos isso. Profundeza de riqueza de sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O versículo 34 ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa para que fosse sido restituído? Quem deu alguma coisa a ele? Alguém deu alguma coisa a ele? Para que Jesus viesse? E como é que agora diz? Não, se você quer alguma coisa, irmãos, o amor de Jesus, de Deus, nos constrange. Ele nos deu, nos salvou, deu a vida eterna, sem a gente ter feito nada, irmãos. A graça veio a nós sem a gente ter feito nada. E agora trouxe a verdade para que você viva em paz com Deus e com você. Que todas as coisas te é acrescentada quando você busca o reino. Mas buscar o reino não é pagar sacrifício não, porque ele já fez o sacrifício em teu lugar. Eles não conhecem a beleza da graça, pastor Robson. Aí diz: quer alguma coisa?
Tá vendo esse meu carro aí? Eu gastei foi tudo. Dei tanto dízimo para ter esse carro. Aí o pessoal, pronto, para ter um carro eu tenho que gastar, vender tudo. Tá vendo essa esposa linda, maravilhosa? Tu pensa que foi fácil? Foi muita noite de oração e jejum, irmão. Olha, para namorada eu digo, rapaz, a minha foi bem facinho. Sabe, me arrumei todo. Olha, vai eu quebrar o negócio, não posso. Mas irmãos, eles criam as coisas. Foi fácil. Jesus Cristo veio de graça para mim e para você. Não fizemos nada, é só ser grato. Quem primeiro deu a ele alguma coisa, ele disse: oh, que insondáveis são esses conhecimentos. Que riqueza, irmãos. Esta é a beleza da graça. Essa história de sacrifício aqui não cabe. Domingo nós vamos falar um pouco mais sobre essa aberração da natureza. A desgraça da graça, eles não sabem o que é a beleza da graça. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. O que dizer, meu Senhor Jesus Cristo, de uma palavra e de um conhecimento como esse? É banquete, meu Deus, é comida farta. Todos nós saímos daqui farto dessas verdades. O nosso coração e o nosso espírito estão jubilosos, porque te conhecemos com profundidade, Senhor. Porque as verdades é revelada a quem tu queres. Não é para todo mundo não, Senhor, é para nós, eleitos e predestinados. A graça, a salvação é para todos os filhos, mas as verdades é para quem tu escolhe, para aqueles que têm o coração voltado e têm fé em acreditar nesse evangelho. Dá ordem aos teus anjos para nos levar em paz para os nossos lares. Amanhã estaremos ali naquela rádio, Senhor, e vidas serão alcançadas. Obrigado, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém.